Hoje a Semana gente passada falamos sobre hectares, né? Como é Sobre que o é? valor da terra. Ah, sim. Uhum. A gente vai continuar falando mais um pouquinho, assim, mais algumas aulas, tá? Vai dividir um pouquinho, tá? Agora a gente vai falar de agricultura, tá? Eu acho que não vai ser só essa, vai ter mais alguma, tá? Porque, enfim, a gente tá no Brasil, né? E a gente tá estudando geografia do Brasil. Esse ano ele é mais dedicado a isso. E não tem como escapar, né? O Brasil ele é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, né? E isso é uma coisa que vem desde muito tempo, né? Desde a colonização a gente tem herança de produção rural de alguns gêneros específicos, tá? E também por outras características, né? Características físicas, que nem a gente estava vendo, né? No Brasil, tem muitos rios, tá numa faixa, a maior parte do país está numa zona tropical, né? Então, são características que favorecem muitos cultivos, né? A produção de muitas coisas, tá? Então, não só os fatores históricos e culturais, mas também os fatores físicos, né? Os fatores ambientais são bem determinantes, né? Tudo aquilo que a gente viu em relação ao relevo, em relação ao clima, hidrografia, isso tudo faz parte, né? Então, tipo, primeira coisa, né? Primeira discussão, eu acho que é muito importante, né? Porque a gente come, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de comer. E é um setor que É, nos enche a barriga, Também né? sou. Em alguns momentos, né? Mas a gente, Nós, de certa forma, dependemos dele. é, é, é verdade. Mas a gente vai ver que ele é bem. Tem bastante divisões, ele é bem separadinho, né? Daí a primeira discussão ali é em relação aos sistemas agrícolas, né? Existem basicamente dois tipos de grandes sistemas agrícolas, né? Que seria uma agricultura extensiva, né? No qual o mais importante na agricultura extensiva é a terra, né? É a posse da terra, é a terra como um bem, né? Nesse tipo de agricultura existe muito pouca mecanização. Então boa parte da mão de obra ali, né? É a pessoa mesma ali trabalhando na terra, certo? Então não é aquele tipo de agricultura, aquele tipo de sistema agrícola altamente mecanizado, onde tem muita máquina, onde tem muita grana. Não, é aquela coisa mais simples, tá? É aquele tipo de agricultura que a pessoa Sim. tá trabalhando Rural, na no caso, terra, né? uhum, que tem um baixo rendimento, né? Não é aquele tipo de agricultura que tu vai produzir muita coisa e nem vai dar rios de dinheiro, né? Certo? Então, Sim. é um tipo de agricultura, tá? E extensiva por quê? Porque geralmente os cultivos eles duram mais tempo, tá? Eles se estendem mais, tá? Então é um tipo de são cultivos que eles não eles são mais longos, digamos assim, tá? E o outro tipo de sistema agrícola seria intensiva, né? Que o principal agente, né? Que o principal ali não é necessariamente a terra não é o mais importante ali. A terra tá ali e é importante, mas o principal é a grana, tá? O capital, certo? O capital para quê? Para te fazer melhorias, né? Para te comprar máquinas, para te comprar implementos, as sementes modificadas. Então, tem muita grana girando nesse tipo de agricultura, tá? A terra ela é secundária,
tá? E a gente vai ter o quê? Um alto rendimento por hectare, né? Cada porção de terra numa agricultura intensiva, ela rende muito mais, tá? Sim, vamos dizer aquela agricultura braçal que a gente viu agora há um minuto atrás, Uhum, é uma particular, tipo, não dá para sustentar uma cidade, sustentar é, ali uma família e tal, daquele cultivo uhum, pequeno. é. Às vezes estabelecer umas trocas, às vezes numa feira, né? Isso depende muito, né? Também depende do cultivo, né? Depende do tipo de planta, por exemplo, sei lá, hortaliça, salada, né? Alface, essas coisas aí. Dependendo do tipo de cultivo, eles pegam vários produtores, né? Pequenos produtores e fazem contratos, né? E vendem em feiras e tal, juntam toda aquela produção, né? E vendem. Quem for chegando agora, coloca o nome na chamada ali, Vai tá? acumulando para render bastante. Uhum. Então ali a característica, né? Mecanização, muito rendimento por hectare, né? Porque tu tá plantando muito, muitas vezes com a técnica do plantio direto, né? Com técnicas bem mais modernas, muita mecanização, né? E pouca mão de obra, né? Poucos trabalhadores ali trabalhando efetivamente naquele cultivo. Muito mais máquinas, tá? Deixa eu pegar aqui o nome de quem chegou ali. Luiz. Luiz Felipe. Rian. Tinha mais gente. Tem mais uma ou duas pessoas ali que eu não sei quem é. Mas enfim. Tá? Então a gente separa entre esses dois tipos, tá? Uma extensiva, em que ela seria mais tradicional, assim, né? Não necessariamente que não vai ter uso de agrotóxicos, que não vai ter uso de sementes geneticamente modificadas, tá? Não quer dizer isso. Quer dizer mais a técnica, o jeito que é cultivado, né? Cultivado de um jeito extensivo, ela demora mais, ela tem menos capital, né? Essa produção ela é mais alongada. Intensivo não. Ela ela é mais direcionada, né? Ela é mais rápida. Ela tem muito capital, ela tem muita grana, ela tem muita tecnologia aplicada ali para aquele cultivo render mais rápido, né? Então a tendência é que ele vá render mais e mais rápido. Então, falando do tipo de exploração agrícola no Brasil, né? Existem alguns dos tipos que a gente conhece, assim, que são os principais, né? O primeiro que eu vou falar para vocês ali é a roça, né? Que é aquilo que o Davi falou agora há pouco, né? Essa agricultura de subsistência, né? Geralmente ali famílias, né? Cultivando ali para se alimentar, às vezes roça é característico de se alimentar mesmo, tá? É produção para não é para produzir excedente para Sim, vender, para trocar. Às vezes, é quando para o tu tem um seu bem excedente, próprio, vamos dizer assim. uhum, é para comer mesmo, né? É para família Para ali mesmo se consumir. alimentar daquele cultivo. Tipo, aqui na minha avó, que tem bastante terra, a gente plantou chuchu, tá louco? Quando é época, cai uns 20 por dia. Dá. E vocês não, quando tá na época e tem muito, vocês não trocam, não distribuem para a família, para os parentes? Ai, que os parentes não moram muito perto, e daí a gente usa para consumo próprio. Uhum. Então esse tipo de cultivo é característico ali
de familiar, né? A mão de obra mais é familiar mesmo, né? A pessoa tá cultivando ali para comer, para se alimentar, não tá visando comercializar aquilo, né? Não tá com interesse de vender, né? Esse cultivo. Característica também é baixa produtividade, né? Já não tem tanta tecnologia empregada, mecanização, né? Ela, essa produção, ela não vai produzir altas quantidades, né? Grandes quantidades. E outra característica é policultura, né? Vários tipos de cultivos diferentes, vários tipos de cultura, né? Não é só ali a mandioca. Vai ter cenoura, vai ter alface, vai ter repolho, vai ter couve, né? Vão ter vários tipos de culturas, vários tipos de cultivos diferentes para a subsistência. Daí, tendo excedentes, né? Depende do que tu cultiva ali, se sobrou muito, se tem mais do que tu precisa, né? Tu pode trocar com o vizinho, ou tu pode vender uma parte dessa produção, né? Mas geralmente é subsistência, esse tipo de exploração de roça, tá? Um outro tipo bem conhecido, né, de exploração agrícola no Brasil é essa aqui, né, chamada de plantation, tá? Que é uma herança lá da colonização, né? Isso aí vem de muitos e muitos tempos atrás, né? Ela é bem mais antiga, ela é bem mais arcaica. E a característica é o quê? Grandes propriedades de terra, né? Latifúndios, extensas propriedades de terra, enormes, de quê? De monocultura, ó. Se vocês pararem para olhar, só tem a mesma planta, tá? Não é aquele tipo de cultivo que tu vai ter vários gêneros diferentes, várias culturas diferentes, não. Ali, ó, por exemplo, nessa imagem, só tem cana ali, tá? Só cana, cana, vários e vários hectares, ó. Dá para perder de vista, não dá nem para enxergar o fim dessa imagem, né? Lá no fundo Sim. tem algumas árvores diferentes, né? Mas o que a gente vê, o predomínio é a cana ali, uma parte já foi colhida, outra parte ainda não foi colhida, tá? Esse Deu tipo pra de ver, ó, cultivo, a mão de obra é dos humanos e os bois ali uhum, estão carregando também. exatamente, Não né? é máquinas, não são máquinas. Uhum. É muita mão de obra. Esse tipo de cultivo emprega muita mão de obra, tá? Então são muitas pessoas que estão trabalhando ali nessa plantação, certo? Na época do plantio ou na época da colheita, né? Ali a gente vê os bois também, né? Então estão ali na época da colheita, muitas pessoas, tá? Característica desse tipo de cultivo é a exportação, tá? São gêneros que são exportáveis, tá? Isso é bem típico lá da colonização, lá, tá? Lá do período. Isso é herança lá daquele período escravocrata, tá? Que tu tinha a plantação de cana, tinha plantações de café, tá? Isso ainda existe muito, tá? Relações de trabalho bem precarizadas, depois a gente vai ver bem direitinho as relações de trabalho, tá? Certo? Uhum. O próximo tipo, pessoal, é um tipo de cultivo comercial, né? Daí esse vai ser mais mecanizado, esse já vai estar sendo voltado para comercializar mesmo, né? E ali, ó, muitas máquinas, né? Também ali, ó, uma monocultura, se a gente pode ver, né? Só que essa monocultura já é mais mecanizada, né? Tem pouca mão de obra, poucos trabalhadores, tá? Essas máquinas aí, gente, tem muitas delas que não tem nem piloto, né? Não sei se vocês sabem, mas funciona meio que Hum, sozinho, né? Pro GPS ele já vai tendo o caminho ali, né? Se a gente pensa hoje em carros que dirigem sozinho, né, na cidade, no campo Uhum. já existe, né? Esses Uhum. tratores.
Então, geralmente esse tipo de cultivo é para exportação também, tá? Às vezes também é para o consumo interno, tá? Né? Geralmente a gente tem para exportação, tá? Então são esses os principais tipos de cultivos ali aqui no Brasil, tá? Existe também um outro cultivo, um outro tipo de agricultura que é conhecido como jardinagem, né? Ou agricultura colonial, propriedades. Eu até nem coloquei aqui, mas ela é muito parecida com a roça, tá? Também são pequenas, médias propriedades, tá? Mas não é necessariamente voltado para o consumo, para subsistência, né? Esse tipo de consumo de jardinagem, eu vou colocar depois aqui, é mais para vender mesmo, para comercializar, né? Então são vários tipos de gêneros, são vários tipos de cultura também, certo? Um pouco de mão de Sim. obra familiar, mas um pouco também, às vezes, contrata um e outro trabalhador, né? Fazer comércios pequenos. Ele é mais os pequenos que produzem para vender. O roça seriam os pequenos, né, que produzem para o consumo próprio, tá? Só tem essa diferença, tá? A gente então fica com esses 4 tipos, né? 2 tipos de grandes produções, de grandes extensões de terra, de grandes latifúndios, e 2 de pequenas e médias produções, né? Minifúndios ou médias propriedades, tá? E daí a gente pode falar em tipos de relações de trabalho, né, no campo. Existem existem muitas relações de trabalho, tá? Então, ali a familiar, né, que está presente nessas pequenas e médias propriedades, né? Muitas vezes são os trabalhadores, são a própria família, né, que está ali trabalhando no campo, cultivando, dependendo do tipo de gênero, dependendo do tipo do que tu está cultivando ali, às vezes, né, numa época de plantio, numa época de colheita, vão ser contratados outros trabalhadores para ajudar, né? Existe o tipo de trabalho assalariado, né? Que seria o trabalho mais formal, né? Com carteira assinada, com direitos trabalhistas, tá? Mas ainda são muito poucos os trabalhadores que conseguem esse tipo de relação de vínculo trabalhista, né? De carteira assinada, é muito pouco. Recentemente é que surgiu uma legislação que regulamentava isso, né? Esse trabalho assalariado. Então, há pouco tempo também tem essa aposentadoria, né, do trabalhador rural, que também é uma questão que foi muito reivindicada, né, pelos trabalhadores. Então, as relações são mais temporárias, né? Aquele trabalhador que recebe por diária, certo? Aqueles trabalhadores que nem a gente viu aqui, ó, nessa imagem, ó. Essa imagem aqui do plantation, né, de cana. A maioria desses trabalhadores aqui, eles não trabalham durante o ano inteiro ali. Eles vão para lá na época da colheita ou na época do Sim, plantio para trabalhar lá, recebem por diária, às vezes eles ganham deslocamento, né? Às vezes eles são levados de um local para outro, de uma região para outra do Brasil. Eles fazem esse movimento migratório para trabalhar. Ah, determinada época do ano tem a colheita de, não sei, de milho. Determinada época do ano tem a colheita de cana, tá? Então esses trabalhadores, eles estão se deslocando sempre, né? Conforme a época do ano, conforme o tipo de cultivo, tá? Esse aqui é uma das principais tipos, né, de trabalho, que são os que a gente chama de boia fria, né? Boia, aquele outro nome para rango, né? Comida. E os trabalhadores. Às vezes a minha mãe fala isso pra mim. Hã? Também fala? Às vezes a minha mãe fala isso daí pra mim. Ah, é? Uhum. Então ali, né? O cara ali tá trabalhando e tá comendo ali
vai comer a sua marmitinha, mas vai ser fria mesmo, né? Ele tá no meio do trabalho ali no campo, né? Esse tipo de relação trabalhista é bem complexa, né? Pessoal, bem complicado também, né? Que a maioria dos trabalhadores não são assalariados, né? A maioria dos trabalhos é temporário, às vezes não é nem regulamentado. Então, é Como bem se chama complicado. é bico, né? Que eles chamam. Ah, É. fui fazendo bico lá. Uhum. E, falando bem real, assim, às vezes eles fazem esses contratos de trabalho, levam as pessoas para trabalhar, e não é raro, assim, a gente ver em algumas partes do Brasil as pessoas sendo escravizadas mesmo, assim, levando as pessoas lá para o meio do mato, né, lá para o meio de uma fazenda, e elas acabam extorquindo, né, as pessoas, e elas sendo obrigadas a trabalhar, Era só porque não tem comida como se dentro. deslocar, porque não, porque tem que pagar uma dívida Sim, da acomodação que tu ficou, e a pessoa às vezes acaba tendo que trabalhar. que nem a senhora falou esses dias de história aqui. Eles eram escravos não porque fizeram alguma coisa, mas escravos por dívida. Uhum, exatamente. É o que a gente chama de peonagem, né? Isso é uma prática que ainda existe muito no Brasil. E a pessoa não consegue sair dali, às vezes por ter, enfim, pessoas armadas também, né? Isso é uma forma que aparece muito, né, hoje em dia. Deixa eu procurar aqui se eu acho alguma notícia. Por muitos é chamado de condições análogas à escravidão ou escravidão moderna, mas, enfim. Ah, e o outro tipo de relação trabalhista são os arrendatários, né? São as pessoas que alugam algumas porções, alguns lotes de terra de outras pessoas para trabalhar, para cultivar, tá? Então, então seriam mais ou menos esses tipos, né, de trabalho. Eu estou procurando aqui para ver se eu acho alguma notícia mais recente, mas eu achei uma, deixa eu ver aqui, da ONU. Vamos ver. O site da ONU. Dá um zoom aqui. Servidão por dívida ainda é uma forma comum de escravidão moderna, alerta especialista da ONU. Tá, o relatório lá indicou que estimativa da Organização Internacional do Trabalho, 21 milhões de pessoas sofrem com trabalho forçado. Né? Então isso é uma prática ainda muito presente, né? E ali tem a matériazinha. De quando que é isso? Deixa eu ver. 2016, tá? Mas a gente vê muito ainda, assim, notícias, enfim, tá? E daí falando de práticas, tá? De práticas ilegais, né? De práticas de exploração, a gente tem a grilagem. Vocês já ouviram falar nisso? Não, não. A grilagem é um jeito de tu se apropriar de alguma determinada porção de terra. É um jeito de tu roubar terras, né?
falsificando documentos, tá? Falsificando registros, falsificando documentos de posse, tá? Então, no que consiste isso? Basicamente, tipo, eu pego, se eu quero dizer que eu sou proprietário de alguma terra, eu vou pegar um papel aqui, eu vou fazer ele direitinho, né? Então eu vou dizer ali como se fosse um documento verdadeiro. E daí o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele numa gaveta com vários grilos, cheio de grilo. E o que vai acontecer? Os grilos, eles vão fazer suas necessidades ali, né? Vão ficar ali naquela gaveta. E isso vai fazer com que aquele papel fique com um aspecto de velho, de envelhecido. Então aquele papel vai ficar com uma cor amarela, vai ficar meio desgastado. Ele vai parecer que é um documento verdadeiro. Ele vai parecer que é um documento antigo. Então isso é uma prática muito comum, assim, de pessoas que fazem essa prática de roubar terras, né? Eles falsificam um documento como se ele fosse um documento antigo. Dá para entender? Aqui eu coloquei um vídeo. A grilagem de terras Tá. Eu tirei o áudio porque vai ficar travando. sancionada pelo presidente Michel Temer. Não sei se tá travando aí pra vocês. Esta lei anistia a grilagem e pode estimular Tá o um pouco. desmatamento na Amazônia. Mas o que é grilagem? O que ela tem a ver com o desmatamento? Grilagem Eita. A grilagem de terras voltou a ser notícia no Brasil por conta de uma lei sancionada pelo presidente Michel Temer. Esta lei anistia a grilagem e pode estimular o desmatamento na Amazônia. Mas o que é grilagem? O que ela tem a ver com o desmatamento? Grilagem é o nome dado ao roubo de terras. Em geral, são terras públicas que são invadidas e desmatadas para que o grileiro depois reclame sua propriedade. O nome vem do hábito antigo de guardar títulos de posse falsificados em uma gaveta com grilos. Isso dá ao papel uma aparência amarelada, como a de um documento envelhecido. A grilagem costuma ter início com a ocupação de uma área por meio de desmatamento. Primeiro retiram-se as árvores de alto valor comercial de forma predatória. E muitas vezes isso é feito com a mão de obra escrava. Os trabalhadores são aliciados por intermediários, conhecidos como gatos, em associação com o grileiro. Esta madeira é vendida ilegalmente e gera recursos para continuar a devastação da área. Em seguida, o grileiro começa a derrubar o que sobrou da mata. Isto é feito com tratores, correntes, motosserras e fogo, que queima o que restou. Para demonstrar a ocupação da terra, é essencial delimitar a área e mostrar que não há floresta ali. O próximo passo é plantar capim e jogar algumas cabeças de gado na área, para dizer que a terra é produtiva. Por fim, os invasores tentam garantir a posse da terra seguindo um processo de regularização forjada. Eles se inscrevem no Cadastro Ambiental Rural, nos programas de regularização fundiária e até pagam um imposto territorial rural. O objetivo é gerar documentos de fachada que sirvam para demonstrar um histórico de ocupação e facilitem a posse definitiva. Mas nada disso funciona sem a ajuda de políticos locais, que estimulam as invasões e garantem que as posses sejam regularizadas. Eles também pressionam parlamentares em Brasília para anistiar a grilagem e resolver o que dizem ser um problema social. Frequentemente, esses políticos são, eles mesmos, grileiros. Por exemplo, foi o que aconteceu com a Floresta Nacional do Jamanchim, no Pará, uma das maiores do país. Tá. Eu posso largar ali no grupo para vocês. Daí vocês olham depois, tá? Já tá bem no finalzinho. O áudio fica muito, muito estranho, né? Maiores do país.
Ela foi É por causa tão que impactada que o governo desistiu de brigar com os grileiros e é por causa que ele ela tá fazendo, perdeu 350 ela tá passando mil aqui hectares de e o área. computador aqui tá travando, né? Então, Uhum. é porque aqui tá, tem muita coisa aberta, tem o Meet, tem o WhatsApp, tem a apresentação, daí tem mais o vídeo, e esse computador aqui não tá aguentando muito. Mas, enfim, eu vou colocar ali no grupo então, daí vocês dão uma olhada nesse vídeo depois, tá? Mas ali apareceram várias coisas bem interessantes, assim, né? Alguns pontos bem importantes, né? Que a gente falou das relações de trabalho, né? Da falsificação de documentos, da questão de que também isso não é uma coisa que acontece isoladamente, né? Muitas vezes vai ter um político local, ou às vezes os próprios grileiros são os políticos, né? São as pessoas que estão fazendo leis, né? Então é bem complicado, assim, é uma questão bem delicada, né? E daí ali para regularizar as terras, né? Naquele exemplo que a moça falou ali do vídeo, o que acontecia? Eles arrancavam boa parte da floresta, né? Eles avançavam a floresta dentro, né? Exploravam de maneira irregular a madeira que estava ali. Eu vou colocar ali no grupo de vocês o vídeo, tá? Coloquei ali. Então, tipo, tu entra, tu explora, tu começa a desmatar, certo? Então, arranca, muitas vezes é pelo Sim. correntaço, né? Bota uma corrente entre dois tratores e vai arrastando tudo que tiver de mato, queima, enfim, faz ali o que estão fazendo agora, né? Tá acontecendo bastante agora e sempre aconteceu, tá? E, e depois bota pasto, bota pastagem e bota gado em cima, né? Para regularizar, né? Para dizer que estava sempre ali e também porque aquela lei, né? É para dizer que é uma terra produtiva, né? Que nem a gente viu semana passada, né? Não está suscetível a uma reforma agrária, terras produtivas, né? Sim, sim, que não podia ter uma terra parada, senão eles vão lá, compram de Uhum. ti e botam a ser uma terra produtiva. Então, tem muitas questões, assim, é bem complexo. E agora, recentemente, né, a gente vê que esse tipo de prática ele está avançando, né, cada vez mais, né, na Amazônia, certo? Em outros lugares também, no Cerrado, tá? Naqueles biomas, naquelas formações vegetais que a gente viu, né? Então, falando um pouquinho de agricultura camponesa, né? Ou agricultura familiar e agronegócio, né? Eles têm algumas diferenças, tá? Daí eu coloquei esses dois gráficos porque eles são bem interessantes ali para a gente conseguir reparar essas diferenças, tá? Então, para uma agricultura, o primeiro aspecto ali, né, que está em amarelo, é o capital, tá? A grana, certo? Então, o capital aplicado, o capital disponível para financiamento em banco, linha de crédito, certo? O capital ali para agricultura camponesa usa muito menos capital, né? Usa muito menos grana. Ali, ó, 15%. Enquanto o agronegócio está lá para mais de 80%, né? Então, o agronegócio é um setor que depende muito de capital, de grana, de financiamento, de linha de crédito especial, tá? De banco específico, tá? Para comprar máquina, para comprar semente, para, enfim, para modernizar, tá? Então é um setor que depende muito de financiamento, de grana. As terras, tá?
que é a segunda barrinha aqui, a ocupação de terras. Então, os camponeses, né, a agricultura camponesa, ocupa mais ou menos ali 24, 25% das terras, tá? Enquanto o agronegócio está ocupando ali 75% das terras agricultáveis, né, 76%. Então, utiliza muito mais terra também. Produção, né? 40% da produção, ali que é essa barrinha em verde, produção global, agricultura camponesa, e 60% a produção pelo agronegócio, né? E agora, se a gente for ver a produção de comida, gente, 70% da comida que a gente consome, ela vem da produção camponesa, tá? Da produção familiar, tá? Da agricultura familiar. Enquanto que 30% da comida que a gente come vem do agronegócio. Certo? Mão de obra. Sim. Olha só quanto mão de obra ocupada. 74% da mão de obra ocupada, né, no trabalho rural, ela vem da agricultura camponesa, da agricultura familiar, e 26% do agronegócio. Bah, Certo? é mais as máquinas. É mais máquinas mesmo, exatamente. Então a gente vê que são setores que são bem diferentes, né? Que tem focos bem diferentes. Um foca no dinheiro, o outro foca na mão de obra. Uhum. Bah. E um é muito para exportação, né? O agronegócio ele é muito para produzir coisas para exportar, né? Que dá muito Ah, dinheiro sim, também. para fazer mais dinheiro, não só naquele lugar. Ah, Uhum. você é burro, se aquele país também quer vender para lá. É. E dá muito dinheiro, né? O Brasil é um. Sim, a valorização do dinheiro também, né? Bah, Uhum. vendi lá por, vamos supor, vendi essa caixa aqui por $20. Já tem o quê? 80 pila no bolso, que Uhum. é 4 vezes a moeda, né? Se não me engano, Sim. é. E nesse período que o real tá baixo, né? E o dólar tá alto, por exemplo, que o preço das coisas é em dólar, né? É muito mais Vale mais. lucrativo tu exportar, né? Sim, sim, sim. Então, a gente também está vendo uma alta de preços, né? Que talvez pode ser explicada por isso, né? Porque, por exemplo, o açúcar, que vem da cana, né? Ele está muito valorizado, o preço dele está muito alto no mercado externo. Então, é mais lucrativo para o produtor exportar. E exportando, talvez isso faça com que tenha menos aqui no mercado interno, que quando tem muito pouca oferta, né? O preço aumenta. Pode ser um dos fatores, né? Que explique isso. Relacionado, né? Porque é sempre mais vantajoso quando a tua moeda tá fraca, tu Sim, vender. Tu vendendo, tu ganha dinheiro em a uma moeda que tá valorização alta, da né? moeda tá muito grande. Uhum. Então teu lucro aumenta mais, né? Mas são diferenças, né? Aqui alguns tipos, né, de produção dos alimentos que são produzidos pela agricultura familiar, né? A agricultura familiar é isso, é o mercado interno, é a produção de alimentos. É trigo, arroz, soja, café, milho, feijão, mandioca, tá? Então, enquanto que o agronegócio está mais voltado para algumas outras coisas, por exemplo, soja em grão, frango, carne, açúcar, também café, minério de ferro ali, outros tipos de produções, né? E o Brasil, né, o incrível celeiro do mundo, né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão, que o Brasil é o celeiro do mundo. O Brasil é a fazenda do mundo, né? Não, nunca ouvi isso. Mas Ah, sim, é o país é o país agro. mais, país mais vegetal. O país é um brócolis gigante. O Brasil é um brócolis gigante. E na real, né, por todas essas condições climáticas, né, e essa questão de Sim, aqui globalização a também. gente tem as 4 estações. O Brasil é perfeito.
Uhum, São os que habitam ele que não são. e acaba sendo muito mais valorizado esse setor, né? Do que qualquer outro setor. Então Sim. ali. E o Brasil é o maior produtor rural de várias coisas, assim, tipo, de milho, de soja, de gado, de minério de ferro, de várias coisas assim. Maior produtor, assim, do que, tipo, Estados Unidos, de que todos esses países aí. Sim, Tem eles são vários. mais. Como é que é? É mais fábrica, é mais coisa industrializada, não é? Não, nem tanto, assim, eles também produzem muito, mas eles produzem para eles, assim, eles exportam muito Sim. pouco. O Brasil exporta muito, assim. Eles produzem mais para o mercado interno. Então ali, né, cana, soja, milho, né, que são as maiores. E os tipos, né, milho, soja, açúcar, celulose, suco de laranja. E aquilo que a gente estava vendo, né, na outra aula, que foi a questão do valor agregado, né, das coisas. Quando tu vende uma coisa primária, quando tu vende uma coisa da natureza, né, que vem direto da natureza, o valor agregado é assim. Quando tu vende uma coisa processada, industrializada, né, o valor já aumenta quando tu vai vender. Né? Eu vou encerrar aqui por hoje a gravação, tá? Ok.